Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo, Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador, Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo, Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito
Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido e bom Pai que habita nos céus. Estamos na Tua presença, no final deste dia, ao pôr do sol, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Tu és Deus, Tu nos conheces, Tu sabes todas as coisas. Tu, ó Deus, és um Pai amoroso, misericordioso, perdoador e, acima de tudo, presente em nossa vida. O universo é pequeno em relação à bondade do Senhor, porque, embora o universo seja infinito e infinitamente vasto, o Senhor diz a sua palavra que o Senhor está perto. Salmo 145 diz que o Senhor está perto de todo aquele que o busca e que o busca em verdade. Então, Senhor, queremos neste momento buscar o Senhor com todo o nosso coração e de todo o nosso coração aceitar a verdade da Tua palavra. Buscá-lo em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo disse, João 4, verso 24, que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Senhor, que esta verdade da Tua palavra, que é a Tua palavra, encontre espaço em nosso coração, que a Tua palavra seja viva em nossa vida, que sejamos moldados, transformados, burilados, purificados e santificados pelo Espírito Santo através da verdade, através da Tua palavra. Aceite a cada um de nós na Tua presença e cuida da gente em nossas necessidades físicas, emocionais, materiais, sociais. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia em todas as nossas lutas, percalços, tristezas. Visite aqueles que estão encarcerados, visite aqueles que estão doentes, visite aqueles que estão opressos e oprimidos pelo mal. Ajude, a Deus, aqueles que estão acorrentados pelos vícios. Liberta, meu Deus, porque Tu tens poder. Portanto, Pai, nós nos colocamos em Teus braços para que a verdade nos liberte, porque a verdade é o Espírito Santo, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é o nosso Deus, a verdade é a Tua lei, a verdade é a Tua palavra. Então, Senhor, traz-nos para perto de Ti e liberta-nos de todo o mal, e cura-nos de todo o mal, salva-nos de todo o mal. E agora que o Espírito Santo, iluminando a nossa mente, fale ao nosso coração, nós o adoramos, nós Te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, nós estamos em Efésios e nós vamos ainda continuar em Efésios. Agora nós vamos para o capítulo 3 de Efésios. Eu disse a você ontem, eu disse a todos nós ontem, que o livro de Efésios é o livro que mais fala acerca do Espírito Santo, em termos de proporção. Só são 6 capítulos. E nos 6 capítulos nós temos mais de 18 referências ao Espírito Santo, tá bem? No capítulo 3 aí também fala do Espírito Santo. Versículo 5 do capítulo 3 diz assim, olha, o qual em outras gerações foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Aqui Paulo está falando do começo da pregação do Evangelho, ali por volta do ano 34, quando se começou a anunciar a dispensação do Evangelho em Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 3, vamos ler o versículo 1 até o 4, aí você vai entender o contexto que Paulo usa, o versículo 5. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vocês outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dada, foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está falando do capítulo 1 e capítulo 2, onde eu disse ontem e disse anteontem, que é Efésios capítulo 1 e capítulo 2 é um retrato de Deus.
Paulo apresenta o mistério de Deus, um Deus amoroso, né, que está aí interessadíssimo no ser humano. Esse é o grande mistério do universo, Deus se interessar por pecadores. E aí, versículo 5, né? Ele diz assim, verso 4, desculpe, pelo que quando vocês lerem, poderão compreender o meu discernimento do mistério de Jesus Cristo. O mistério aí de Deus é o próprio Deus encarnar, se tornar um ser humano para vir resgatar, salvar, libertar o ser humano. E aí no versículo 5 nós encontramos o tema da nossa mensagem de hoje, né? Diz o qual aqui está falando de Jesus Cristo, né? O mistério, né? Em outras gerações não foi dado a conhecer a vocês esse mistério de Deus, que é Jesus Cristo ter vindo em carne para morrer por nós, né? A dispensação dessa graça de Deus, esse mistério de Deus. Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Agora ele foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E aqui aqui se centraliza o tema de hoje. Apóstolos e profetas. E se a gente analisar bem, eu disse ontem que a Bíblia não tem divisão de Velho e Novo Testamento. E não tem mesmo, tá bom? Os judeus usam somente a Torá, né? Mas quando Jesus Cristo veio e instituiu sua igreja, os apóstolos, ao visitar essas igrejas e depois estar longe dessas igrejas, eles quis assistir essas igrejas com mensagens que a gente vai chamar de epístolas ou cartas. Então, o Novo Testamento, nós temos aí as cartas. E nós temos os evangelhos, que são narrativas do ministério de Jesus Cristo. Nós temos o tratado teológico, 2 tratados teológicos, que é Atos dos Apóstolos e o livro de Hebreus. Nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse, e os demais todos são epístolas. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, e assim a Timóteo, a Filemão, a Tito. Então são cartas de Pedro, cartas de Paulo, cartas de Tiago, cartas de João. Então são muitas cartas. Só Paulo escreveu 14 das cartas aí do Novo Testamento, né? E ainda mais escreveu aí o livro de Hebreus. O que acontece com essas cartas? Essas cartas, elas não contrariam o texto do Velho Testamento. Ao contrário, elas ratificam, elas confirmam o Velho Testamento. Aí Paulo vai dizer, leia comigo, você está aí em Efésios, você vai dar um pulinho para frente, para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, veja, capítulo 3 de Timóteo, versículo 16, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Observe que aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 5, Paulo está afirmando que a mensagem do mistério de Deus revelada em Jesus Cristo, ou seja, toda a revelação de Deus no Velho e no Novo Testamento, dada aos apóstolos, dada aos profetas, e essa mensagem de Deus enviada a todo ser humano, diz aí o versículo 3, não é? O versículo 3 está dizendo que aos filhos dos homens, então todos os filhos dos homens recebem agora em Jesus Cristo a revelação do mistério de Deus,
O mistério de Deus agora é revelado. Deus ama o pecador, Ele quer salvar o pecador. E para salvar o pecador, Ele agora escolhe mensageiros. E esses mensageiros, eles são instrumentos do Espírito Santo. Ou seja, o agente da mensagem é o Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo não se dirige ao ser humano. Ele se introduz, ele passa a viver no ser humano. E agora ele faz do ser humano o seu instrumento de levar, de revelar o mistério de Deus a todas as pessoas. Agora observe a figura de linguagem que Paulo está usando. Paulo está usando a mesma figura de linguagem que Pedro vai usar. A gente vai ler o texto já já. Preste atenção. Diz assim: foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é obra do Espírito Santo. Velho e Novo Testamento é obra do Espírito Santo. É o que está escrito aqui em Timóteo. E o Espírito Santo é Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha, se Paulo está dizendo em Efésios que quem conduziu a Escritura, a revelação dos mistérios de Deus aos apóstolos e profetas foi o Espírito Santo, então, quando ele diz em Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, o Espírito Santo. Mas você não precisa ficar com dúvida. Renivaldo, você está forçando a barra. Não estou forçando a barra, não. Leia comigo agora, 2 Pedro, capítulo 3, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Observe o que está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E a Bíblia é obra do Espírito Santo. Meu querido, eu quero conversar um pouquinho com você, porque o tema é sério. É muito sério. Quando eu afirmo que Deus anulou sua palavra, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza, e por isso eu falei ontem que a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa saber quem é Deus, né? E aqui, quando eu afirmo que Deus anulou sua palavra, eu estou dizendo que Deus mudou. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, ela diz que Deus não mudou. Deus não muda. Leia comigo. Leia comigo. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Começa pertinho de Mateus. Você vai encontrar Malaquias, capítulo 3. Veja. Existem várias outras passagens que afirmam que Deus não muda, tá? Mas eu gosto dessa passagem aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Olha o que está escrito. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. No livro de Tiago, capítulo 1, Tiago vai dizer que Deus não é homem para que minta. Deus não mente, e Deus não erra, e Deus não muda. É muito pertinente a gente perceber que quando a gente vai dizer, por isso Paulo vai utilizar aqui em Efésios, apóstolos e profetas.
Eu não sei por que Paulo colocou os apóstolos antes dos profetas, tá? Eu acredito até que a ordem não altera o fator aí, tá bem? Timóteo, Pedro e Malaquias, eles afirmam a mesma coisa. Deus não muda. E o agente de Deus para conduzir o ser humano de volta ao próprio Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai eleger, ou ele vai escolher, pessoas distintas ou pessoas específicas para dar a elas uma mensagem especial para elas, e depois essa mensagem especial dada a elas é transmitida para nós. É o que o Paulo diz em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Deus, o próprio Deus, se prontifica a dar testemunho. A gente viu ontem, através de 1 João capítulo 5, versículo 6, que o Espírito Santo também dá testemunho. No capítulo 5, versículo 10 e 11, diz que o próprio Deus dá testemunho. E Jesus Cristo dá testemunho. A gente já viu aí em Efésios que o próprio Jesus Cristo também dá testemunho. E veja que a divindade está unida no projeto da salvação. Não há distinção aqui. Deus, o Pai, está comprometido com você. Deus, Jesus Cristo, o Filho, está comprometido com você. E Deus, o Espírito Santo, está comprometido com você. A divindade unida em três pessoas distintas, trabalhando junto, unidas para a redenção do ser humano. Então o Espírito Santo, ele está aqui na Terra como agente de Deus para nos trazer a revelação dos mistérios da bondade de Deus. É por isso que eu amo o livro de Efésios, e eu convido você, durante essa jornada dessas 7 semanas, são 6 capítulos de Efésios, faça questão de fazer um estudo bíblico, uma análise detalhada nesses 6 capítulos da Bíblia. Você tem 50 dias para ler 6 capítulos da Bíblia. Dá para você ler, reler, analisar, dissecar, comparar, porque o livro de Efésios, eu volto a repetir, é o retrato de Deus para a humanidade. E agora Deus comissiona o Espírito Santo a trazer para nós essa revelação. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus, o agente de Deus, para revelar a nós os mistérios do próprio Deus. Às vezes eu fico imaginando, e a gente estava analisando hoje, hoje eu estava deitado aqui no sofá, eu estou aqui no sofá, e hoje de manhã, 5h30 da manhã, eu estava deitado aqui, e eu estava justamente pensando nessa questão. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele deixa todos os seus afazeres. Aliás, o Espírito Santo é o único que veio para a terra na criação e não voltou mais para o céu, não é? Gênesis capítulo 6, versículo 3, né? Observe aí que Deus está mostrando que o Espírito Santo está na terra desde a criação, né? E com a existência do pecado, então o Espírito Santo faz morada aqui. E nós temos aqui 3 objetivos do Espírito Santo permanecer aqui. Leia comigo Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Observe a expressão, agirá para sempre no homem. Significa que ele já está no homem. Olha que Deus maravilhoso. Quando você lê a Bíblia, prestando atenção na linguagem, Deus está dizendo que o Espírito Santo já estava agindo no homem. Lá, antes do dilúvio, o Espírito Santo já estava agindo no homem. Mas Deus disse que o Espírito Santo seria limitado ao homem.
ou seja, teria acesso limitado ao homem. Por quê? Porque diz o texto aí, ó, porque o homem é carnal. Ou seja, o ser humano começou a alimentar o seu lado humano de tal maneira que expulsou o Espírito Santo da sua vida. Então, eu estava imaginando como é que Deus pode simplesmente parar o universo, parar suas atividades para agir no homem, para vir ficar conosco, para desenvolver o projeto da salvação. Vai chegar o momento que Jesus Cristo vai descer, vai depor a sua coroa aos pés de Deus, vai despir-se da sua roupagem de Deus e agora vai vestir uma pele humana, vai se encarnar em uma pobre criança para alcançar o ser humano. Ele sabe, Jesus Cristo sabe, quando ele deixa o céu, ele sabe que vai ter que morrer. E ao nascer em Belém, ao ver o cordeiro sendo morto ali, ele com pouco tempo de vida, diz o texto de Lucas, que até que ele tivesse entendimento, ele bebeu leite, né? Mas o que na verdade o texto está dizendo, quando ele teve consciência da sua função aqui, ele viveu em função da sua missão. A missão era ser Cordeiro de Deus para tirar o pecado da gente. Meu querido, é lamentável como a gente hoje pode ignorar isto na palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus. Porque é aqui que você vai ter o pleno conhecimento da verdade. E a verdade, a sublime verdade é: Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Espírito Santo, através da Bíblia, ele tem 3 objetivos. Leia comigo. O primeiro objetivo do Espírito Santo permanecer na terra está em Neemias, capítulo 9. Neemias está atrás do livro de Jó, né? Está atrás do livro de Esther. Tem Jó, Esther, depois de Esther é Neemias. Aí, capítulo 9 de Neemias, versículo 20, se eu não estou enganado, veja qual é o primeiro objetivo do Espírito Santo: ficar conosco. Ele diz assim, olha, essa é uma oração de Neemias. Neemias está orando pelo seu povo e ele está dizendo assim: e o Senhor concedeu a Israel o bom Espírito Santo para nos ensinar. Então esse é o primeiro papel do Espírito Santo. Não diria que seria o primeiro, mas é um papel importante do Espírito Santo: ensinar a verdade. Se a gente quer conhecer a verdade, o próprio Jesus Cristo disse que o Espírito Santo veio para ensinar. Leia comigo João, versículo 13, ele diz assim, né? Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o Pai há de enviar, ele vos guiará a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá, ou ensinará, ou anunciará todas as coisas que hão de vir. Então, quem é que recebeu o papel de ensinar as pessoas o caminho da salvação? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, o agente de Deus, escolhido pelo próprio Deus, para nos ensinar toda a verdade. Esse é o primeiro papel. Inclusive, diz no próprio Salmo, né, 143, versículo 10, também fala dessa função do Espírito Santo, ou dessa missão do Espírito Santo, a missão de ser professor. Esse é o primeiro papel do Espírito Santo, é ser um mestre, um professor para nos ensinar. Ou seja, nós passamos a ser estudantes na escola de Deus, né? 43, versículo 10 está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus.
e guie-me o teu bom Espírito Santo por terreno plano. Então, observe que a palavra ensinar aqui no versículo 10, né? Quem é que vai me ensinar a fazer a vontade de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para nos ensinar. Então, a primeira função do Espírito Santo é ensinar a verdade. Romanos, capítulo 8. Renivaldo, a segunda função não é guiar? O texto fala de guiar, mas eu quero, antes de falar da terceira função, que é guiar, o Espírito Santo tem a função de nos adotar como filhos de Deus. Leia comigo. Se você está achando que eu estou exagerando, leia comigo Romanos capítulo 8, verso 15, 16 e 17. Diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual baseado no qual você clama, querido Papai do céu. E o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos adotados como filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E verso 17 é mais lindo ainda. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Leia o verso 14 agora, para fechar essa questão aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são feitos filhos de Deus. Então a segunda função do Espírito Santo é adotar você como filho e filha de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E nós encontramos isso na palavra, meu irmão. Nós encontramos isso na palavra, minha irmã. Meu querido, minha querida, nós encontramos isso na palavra. Por isso Paulo, em Efésios, vai exaltar a palavra. Velho e Novo Testamento. Apóstolos e profetas. Profetas representando o Velho Testamento e apóstolos representando o Novo Testamento, já que nós é que fizemos essa divisão. Então o apóstolo Paulo mostra que tanto apóstolos e profetas e apóstolos estão unidos na missão de esclarecer o caráter de Deus para a gente, e para isso eles são cheios do Espírito Santo, ou seja, são instrumentos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma missão na terra. A missão é de ensinar a verdade. Segundo, a levar homens e mulheres a serem adotados como filhos de Deus. E uma vez que eu fui adotado, eu fui ensinado, leia comigo Efésios capítulo 1, versículo 13, e aí você começa a entender Efésios 1, 13. Olha. Em quem vocês agora estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês creram, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então a primeira função do Espírito Santo é ensinar toda a verdade, guiar você, é ensinar você a verdade sobre Deus, os mistérios de Deus. Segunda função, adotar você como filho de Deus. Leia comigo João capítulo 1, versículo 11 e 12. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Essa é a função mais importante do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Lógico que a primeira função não é menos importante do que as outras, mas eu digo assim, a mais importante. Por quê? Porque quando eu olho para mim e me vejo apenas como um escravo, como um servo, né, como um empregado, é diferente do que quando eu, mesmo seguindo as regras, conhecendo as regras e obedecendo as regras, quando eu olho para mim como um filho, então agora eu vou viver para agradar meu pai. A Bíblia vai falar, eu vou terminar essa história aqui com a história dos dois jovens que o pai pediu para ir trabalhar na vinha. Mas observe aqui, João capítulo 1, versículo 11 e 12.
Está escrito, ó, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome. Então, quando o Espírito Santo me ensina que Deus é amor, me ensina que Deus é salvação, que Deus é Pai, que Deus é o legislador do universo, mas acima de tudo é alguém presente na minha vida. Ele é o meu pastor. Quando Davi fala lá no Salmo 23, versículo 1, ele diz, o Senhor é meu pastor, ele não está se referindo a Jesus Cristo, ele está se referindo ao Pai. Ele está se referindo a Deus, o Eterno. Então Deus é meu pastor, e o meu pastor vai cuidar de mim. E como é que ele vai cuidar de mim? Ele vai me dar o Espírito Santo. E agora ele vai me adotar. Salmo 2, né? Foi utilizado para Jesus Cristo, mas todos nós podemos colocar o nosso nome no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje gerei você. E diz o livro de Tito que nós somos gerados pelo Espírito Santo. Jó 33, versículo 4, diz que nós somos obra da criação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá o ensino da verdade, e uma vez que eu abri os olhos para enxergar a verdade, agora eu sou adotado como filho de Deus. Uma vez que eu abracei a verdade, uma vez que eu aceitei a verdade, eu sou adotado como filho de Deus. E agora? Agora vem a terceira missão do Espírito Santo: me guiar até o Pai. Essa expressão aqui, guiar, é tomar pela mão, mas também é tanger com a vara. O pastor lá no Velho Testamento, ele tinha uma vara e ele tinha um cajado. O cajado tinha um aro, tinha uma volta na ponta, né? Para que a ovelha que estivesse fugindo, ela pudesse ser puxada de volta para o caminho. Mas também tinha a vara. Quando a ovelha desobedecia, quando a ovelha se transviava, muitas vezes o pastor se sentia na obrigação de usar a vara, a chamada vara da disciplina. E aí, muita gente aceita Deus como Pai, aceita Deus como salvação, aceita Deus como pastor, mas não quer ser guiado pelo pastor. O pastor, ele vai ter que disciplinar suas ovelhas. Leia aí, você foi adotado como filho, né? Você foi adotado como filho? E o livro de Hebreus diz qual deve ser agora a atitude dos filhos. Leia comigo Hebreus 12, né? A partir do versículo 4. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Nós temos uma coisa séria aqui, né? Vamos ler. Diz assim, olha. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Mas vocês esqueceram da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Você é o que de Deus? Filho. Eu comecei essa jornada dizendo que nós não somos escravos, nós somos filhos. E aqui, ó, vocês esqueceram de que vocês são filhos? E se você é filho, diz o texto aí no versículo 5, ó, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. E nem chore, nem se entristeça, quando por ele você for reprovado. O Espírito Santo tem a missão, difícil missão, de guiar o Renivaldo no caminho da verdade. E o Renivaldo, muitas vezes, mas muitas vezes, o Renivaldo olha para a esquerda, olha para a direita, volta atrás, larga a mão de Deus. Ele é teimoso. Ele faz questão de contrariar a vontade do Espírito Santo, mas ele pacientemente olha para esse Filho de Deus e diz: Renivaldo, eu vou ter que castigar você. Eu vou ter que disciplinar você. Eu vou ter que corrigir você. Meu querido, Hebreus, a gente está em Hebreus,
Você não tira do texto aí, que eu vou voltar para ler, tá? Mas você volta lá em 2 Timóteo 3,16, veja qual é a função da Bíblia. Na verdade, a Bíblia está interligada, o Espírito Santo fala através da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí a gente leu lá em Efésios que o Espírito Santo, ele revela esse mistério de Deus, porque Deus quer que você seja perfeito. Né? Efésios capítulo 1, deixa eu ver o texto aqui, né? Que diz que nós devemos ser perfeitos. Olha aqui, versículo 4 diz: porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Então nós somos perfeitos. Volte para Hebreus, né? Porque a disciplina é para mim e para você. Hebreus capítulo 12. Vamos continuar lendo aí? Hebreus 12. Observe o que está escrito aí. A gente fala no versículo 5, não é? Versículo 6. Porque o Senhor corrige, ele disciplina, ele castiga aquele a quem ele ama. Você é o que de Deus? Filho. O Espírito Santo foi dado para ensinar você. E depois dele ensinar você, ele adota você como filho de Deus. Ele leva você a receber a adoção de filho de Deus. E agora, como filho, ele vai guiar você. E para guiar você, sem dúvida, meu querido, não tenha dúvida que o Espírito Santo vai ter que usar a vara da disciplina. É assim que ele vai guiar você. Porque a palavra guiar aqui é conduzir à perfeição. Conduzir no caminho. Você não é perfeito quando você se batiza. Você é aperfeiçoado ao longo do caminho. Então essa terceira função do Espírito Santo é a função da santificação. Guiar você rumo à perfeição. Ele coloca você no caminho, agora ele vai manter você no caminho. O caminho da obediência, no caminho da perfeição, o caminho da santificação. E aí, versículo 7, né? Versículo 7 de Hebreus 12 é tremendo. Ele diz assim: é para a disciplina que você persevera. E você trata pois Deus trata você como filho. Pois que filho há que não recebe a correção dos seus pais? Versículo 8. Se você não aceita a correção, se você não aceita a direção do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, então você não é filho. Você é um bastardo. Leia comigo, vamos lá. Mateus capítulo 21, eu quero encerrar a mensagem com esse texto. Mateus 21. Aí a gente vai, verso 28 até o 32. Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Olha o que está escrito. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se para o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, eu irei. Mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse da mesma maneira. E ele respondeu: não quero não, não vou não. Mas depois, arrependido, ele foi. Aí Jesus Cristo faz a seguinte pergunta, verso 31. Qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Aí responderam os publicanos e os fariseus, né? Disseram: o que foi para a vinha. Aquele que arrependido foi para a vinha. Então Jesus Cristo disse no versículo 32, no final do versículo 31, ele diz assim: eu digo a verdade a vocês, publicanos e pecadores, publicanos e meretrizes,
tem entrado no reino de Deus adiante de vocês, os judeus. Verso 32. Porque João veio e pregou a vocês a justiça, o caminho da justiça, pelo Espírito Santo, ele mostrou o caminho da justiça, e vocês não acreditaram. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vocês mesmo vendo isto não se arrependeram. Afinal, não acreditaram na vinda do Filho do Homem. Não acreditaram na pregação de João. E nós temos hoje, meu irmão, o pregador. Ó. Esse é o maior pregador de todos os tempos, a palavra. Deus está falando. E Deus está falando na palavra através do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco através da palavra. Então eu quero fazer um apelo para todos nós hoje. Vamos parar de negar a verdade. Vamos parar de rejeitar a palavra. Porque se o Espírito Santo foi comissionado por Deus para te ensinar, ele não vai te ensinar mentira, ele vai te ensinar a verdade. Se o teu líder religioso está levando você a duvidar da palavra de Deus, a descrer da palavra de Deus, a rejeitar a palavra de Deus, ele não é mensageiro do Espírito Santo. Então você tem que buscar o mensageiro do Espírito Santo para levar você à verdade, a toda a verdade, porque o Espírito Santo só guia na verdade. Segundo, você precisa hoje tomar a posição de filho, de filha de Deus. Deus deseja que você seja um filho, uma filha de Deus. Não dá para você continuar vivendo uma vida de escravo. É preciso você entender que o Espírito Santo tem essa função, essa missão, adotar você no reino de Deus como filho. E terceiro, você precisa abrir o coração e a sua mente para que o Espírito Santo conduza você no caminho. A minha primeira pregação este ano na igreja foi justamente esta. Nós não somos perfeitos, mas precisamos permanecer no caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14, versículo 6. Então você precisa permanecer no caminho. Permanecer em Jesus Cristo. E para permanecer em Jesus Cristo diz que você precisa fazer 3 coisas. Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo negou sua divindade, tornou-se homem, esvaziou-se, se tornou servo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele tomou a cruz. Ele foi para o deserto, ele foi para o Getsemane, ele depois foi para o Calvário. Ele teve que morrer. Jesus Cristo está dizendo que você, para ter a vida eterna, você precisa morrer para este mundo e para as coisas deste mundo. E o Espírito Santo é aquele que vai guiar você no processo da purificação, da santificação. É o Espírito Santo o responsável por esta obra maravilhosa. E terceiro, Jesus Cristo disse que você precisa segui-lo. Seguir a Jesus Cristo é aceitar a verdade de Deus na sua vida, ou seja, fazer da verdade de Deus a plataforma de fé. A minha plataforma de fé está aqui, ó, a palavra de Deus. Então o Espírito Santo precisa me guiar. Me guiar é me conduzir. Ele vai me fazer passar pela fornalha, é verdade. Mas ao passar pela fornalha, quando Deus me pedir qualquer coisa, eu não vou ter a atitude do filho mais velho. Eu vou ter a atitude do segundo filho. O segundo filho realmente não queria ir para a vinha. Ele estava sem vontade nenhuma de ir para a vinha, mas ele disse para Deus, para o seu pai, desculpe. Ele disse para o seu pai, eu não quero ir não. Mas depois, arrependido, ele foi. Aquele menino demonstra a mim, ele é um exemplo de mim e de você,
que muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, não estamos dispostos, não temos vontade nenhuma de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de cantar, de dedicar sua vida, de consagrar momentos a sós com Deus. E aí o Espírito Santo vem com a voz suave, como falou com Elias lá no Monte Horebe. Ele vai dizer: filho, o que é que você está fazendo aqui? Levante-se, é hora de ir para casa. É hora de você continuar a sua jornada, é hora de você permanecer no caminho. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo. Você quer ser ensinado pelo Espírito Santo. Você quer ser adotado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Queremos Te agradecer, porque Tu és Deus. E o Senhor é tão maravilhoso que deixou para a gente um guia, a sua palavra, deixou para nós uma carta. Homens do Velho e do Novo Testamento, apóstolos e profetas, foram guiados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo a nos deixar esta mensagem. E hoje o Espírito Santo quer falar conosco através da Tua palavra, Pai. Então, por favor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para atender a Tua palavra, para obedecer a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para crer e praticar a Tua palavra. Nós o adoramos, meu Deus, nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém